Muito boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária de sábado à noite. E eu convido então o nosso irmão Paulo de Tarso para proferir a prece de abertura dos trabalhos. Mestre amado e amigo, queridos companheiros de jornada, aqueles que estamos hoje trilhando a tua estrada, Senhor, somos os aprendizes das tuas lições imorredoras, que em nosso coração fazem que as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos sejam direcionadas a ti. E assim sendo, os nossos passos nessas estradas tão difíceis tornam-se leves e a nossa mente, voando em direção ao porvir, abraça a possibilidade de um dia estarmos reunidos ao teu lado, vibrando nas energias sutis do teu amor. Que esta casa iluminada receba a presença dos espíritos amigos e que, vibrando conosco, possamos formar uma egrégora que alcance os corações daqueles que estão enlutados, tristes, que estão passando pelas dificuldades da vida, para que eles também tenham esperança. E juntos possamos formar um planeta cuja habitação seja mais agradável e que possamos todos estar celebrando a tua presença entre nós. Obrigado pelo momento de hoje, pela oportunidade que nos concede, obrigado pela paz, pelo pão, obrigado pelas ideias e obrigado, acima de tudo, pela certeza de que não estamos sozinhos, que estamos caminhando ao teu lado, na presença de Deus. Se conosco, amigo querido, agora e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Antes de darmos início à nossa reunião então doutrinária desse sábado, vamos a alguns avisos. Relativamente às nossas agendas, nós estamos com as últimas agendas físicas de 2025. Aqueles que tiverem interesse, aí na nossa livraria estão os últimos exemplares. Também prestando conta da nossa campanha, que nós fizemos de Natal, das 5.000 cestas, nós atingimos 121%, dá mais de 6.000 cestas, a meta foi 5, né? Então atingimos aí a meta, o objetivo, já distribuímos as 5.000, né? Estamos com 1.000 aqui para o mês de janeiro e fevereiro, que a gente faz a distribuição, né? O apoio de todos foi fundamental para que nós conseguíssemos angariar os recursos necessários para comprar essa quantidade de cestas todas, né? Mas foi muito bom a campanha. E hoje nós temos aqui conosco o Dr. Leonardo Machado. O Dr. Leonardo, ele é médico, é professor lá em Pernambuco, na Universidade Federal, e nos auxilia muito aqui no nosso Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles, onde ele é o titular, né? É o médico titular na área psiquiátrica e dando suporte também na área psicológica nos atendimentos que são feitos. É um crescimento assim, vertiginoso a quantidade de pessoas com problemas de saúde mental. E nós temos intensificado muito os nossos serviços nesta área, com o apoio do Dr. Leonardo. Ele é autor de alguns livros, né? Nós temos aqui Transtornos Psiquiátricos, que é da editora da FEB. Temos Vida Saudável e Feliz, também. E Divaldo Franco, Mediunidade ou Distúrbio Mental. É um livro muito interessante que ele fez, né? E onde ele fez uma análise do Divaldo, uma anamnese mesmo, para tirar as suas conclusões a respeito da mediunidade de Divaldo Franco. Nós retornamos fisicamente com a nossa revista, a Revista Espírita. Tem 51 anos a revista, 51 anos, né? Ela sempre foi uma obra-prima da nossa editora Leal, capitaneada pelo tio Nilson, né?
Ele que se esforçava muito na elaboração da revista, os artigos são maravilhosos, também o Dr. Leonardo tem um artigo aqui, inclusive, nessa revista, né? Tem uma mensagem aqui também psicofônica de Divaldo, lá no Centro Espírita em Amparo, uma mensagem do tio Nilson, uma mensagem lindíssima. Como é bom a gente ler fisicamente. A gente lê na tela, mas não dá a emoção que dá quando a gente lê no papel. Eu não sei qual é o problema que acontece, mas o que acontece, acontece. Quando lê no papel, é um sentimento, quando lê na tela é outro. É o chip. É o chip, é o chip. É. Eu não sei se é o chip nosso, o que acontece, mas é diferente, né? Eu fico mais emocionado quando eu pego assim fisicamente e leio uma mensagem, essa do tio Nilson, lindíssima, né? Então nós tínhamos parado na pandemia de fazer a revista física, ela continuou na forma virtual, digital, né? Mas retornamos com ela, essa edição de janeiro e fevereiro. Nas nossas atividades agora de terça-feira não teremos atividade nenhuma, né? Que é o último dia do ano, então dia 1º também é feriado, não teremos atividade. Então essa é a nossa última atividade do ano de 2024. Reiniciaremos em 2025, se tudo ocorrer bem. Quanto à saúde do Divaldo, que eu sempre faço aqui dou as notícias a respeito da situação de saúde dele, ele está bem, continua fazendo tratamento, ainda tem 2 ou 3 sessões de rádio, 2 ou 3 de químio para fazer, né? E tem se empenhado muito no tratamento e, graças a Deus, está tudo bem. Então, depois que terminar a parte desses exames, né, ele vai entrar na parte mesmo da recuperação física, porque essa radioterapia e a quimioterapia realmente exigem muito da pessoa, né? Não só fisicamente, como mentalmente também, emocionalmente. Não é uma coisa muito fácil, né? Mas ele, digamos, tem uma boa capacidade de suportar essas vicissitudes da vida, está acostumado, né? Sabe que é difícil, mas tem vencido galardamente até os dias de hoje. Então eu vou agora passar a palavra para o Dr. Leonardo, que vai nos brindar com a palestra dessa noite de sábado. Queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham presencialmente, mas que também nos acompanham pela TV da Mansão do Caminho, que nós possamos estar em paz hoje e sempre. Indubitavelmente, a vida é repleta de limites, de ausências e de faltas. No entanto, concordo totalmente com a benfeitora Joana de Ângeles, quando ela coloca em seus livros, notadamente nos 2 que iremos nos debruçar hoje, Vida, Desafios e Soluções, e o Despertar do Espírito, que sempre é possível transformar limites em harmonia, faltas em completudes e ausências em esperança. No entanto, essas ambivalências da vida, ausência versus esperança, nos queda, de certa forma, com uma angústia, com questionamentos sobre o que seria a vida, qual a finalidade, o porquê da nossa existência. E, de certa forma, no final de um ano, essas perguntas ficam tanto quanto mais intensas, intensificadas em nossas cabeças. E nós fazemos, então, aquele questionamento simbolizado muito bem pela música. Mas e a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não dá nem um segundo. Há quem diga que é um lindo mistério profundo, é o sopro do Criador em uma atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer porque amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu ponho minha força
na menina, na jovem, e na moça eu ponho minha força na fé. Porque somos nós quem fazemos a vida como der, ou quiser, ou vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Porque ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. E eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor e um dia será, mas isso não impede que eu repita que ela é bonita, ela é bonita, é bonita. A poesia cantada em samba e canção de Gonzaguinha vem traduzir essa pergunta que roda, que agita a nossa cabeça, quando nos quedamos em torno das ambivalências da vida, traduzidas por Joana de Ângeles entre essas palavras: ausência, falta e limite, que podem ser transformados em harmonia, completudes e esperança. Mas, sem sombra de dúvida, quando a dor se apresenta e quando passamos a nossa vida em análise, e é curioso porque o final de ano é um momento especialmente propício para pensarmos não só no ano, mas na nossa vida como um todo, o que é que a gente fez, o que é que a gente passou, onde até a gente atingiu a meta, como não atingiu. Isso vai gerando angústias, tristezas. E é interessante pensar que o Gonzaguinha, ele tem de berço, né, a relação com o seu pai, o pernambucano de Exu, Luiz Gonzaga, a possibilidade de pensar a vida e trazer uma música tão profunda, né, em estilos mais diversos. Porque o pai dele, Luiz Gonzaga, olhando o sertão, né, faz a mesma pergunta sobre o porquê da dor, dizendo assim: quando eu olhei a terra ardente, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação. É o sofrimento que nos leva a uma chaculejada, digamos assim, a um impacto, para pensarmos o porquê da nossa existência. Certamente, Joana de Ângeles vem nos propor que a vida, no final das contas, é Deus. Diz ela, a vida é Deus. A vida é Deus. Eu acho uma proposta muito profunda. E por isso que ela diz assim, é por isso que nós não temos a condição de entender a sua completude. É muito difícil entender o que é a vida, já que a vida é Deus, fica muito difícil entendermos, e ela fala assim, se não impossível entendermos o que é a vida. Mas, na outra parte do livro, ela vai colocar que a vida é um hino de vitória. Por quê? É um hino de alegria, um hino de vitória alegre. Porque se a vida é Deus, uma das características que Joana de Ângeles coloca como sendo primordial e aquela que transborda de um ser que está iluminado pela vida por Deus é a alegria, a jovialidade, o bom humor, que não é uma ilusão, mas é a possibilidade de fazer do samba uma canção não só de enaltecimento ilusório, de alegria baseada em uma sexualidade, mas de uma alegria baseada em uma profundidade que nos arranca o marasmo e nos faz aprofundar a existência. De um forró, um ritmo que não é feito para, digamos assim, entoar a imaginação, mas para bailar o corpo e, mesmo assim, colocar esses dois, pai e filho, nos trazendo em momentos não, digamos assim, tão esperados, reflexões tão profundas. Porque se no final das contas, de fato, concordamos com Joana, a vida é um hino de alegria, já que a vida é Deus, já que quando estamos iluminados por Deus, nos quedamos alegres, nos quedamos um pouco mais plenos, é natural que a vida, em sua essência, seja também alegria. E é interessante perceber que todos os indivíduos que conseguiram entender isso, eu trouxe aqui Gonzaguinha e trouxe Luiz Gonzaga, para trazer a nossa brasilidade em versos, em canção, mas poderemos trazer a profundidade de Ludwig van Beethoven, que também olha
e concordando com essa mensagem de Joana, compõe um hino à alegria, uma ode à alegria. A alegria é a mais bela filha do Elísio, e o Elísio simboliza, na mitologia grega, os campos, né, dos deuses. Então, o Elísio, o local divino, tem como a sua filha mestra, a sua filha maior, a alegria. E Beethoven passa a vida inteira tentando musicar esse poema de Schiller, né, uma ode à alegria. Ele tenta musicar a vida toda e não consegue. Você encontra rudimentos, inclusive da poesia tentando ser musicada quando ela era mais jovem e não conseguiu. Você encontra antes da sinfonia, chamada Sinfonia Coral, que ele compõe na surdez, você encontra também uma fantasia coral que lembra, né, a melodia da sinfonia. Mas é curioso que no momento da dor, ou seja, da ausência, porque ele estava com ausência de audição, ele encontra a presença da esperança a partir da canção que pela primeira vez é colocada em uma sinfonia. Até então a sinfonia era uma reunião de sons de instrumentos, portanto era uma música instrumental, não tinha voz. Mas ele coloca a presença da esperança na sinfonia coral, musicando essa poesia, como que traduzindo, e algumas vezes o coral parece que está gritando com muita força, como que ele tivesse um insight de que a realidade fundamental da existência é a esperança, é a harmonia, é completude. Apesar da ausência da percepção auditiva, apesar da falta que ele estava sentindo e uma melancolia profunda, quando você lê a biografia de Beethoven, você percebe que ele estava numa melancolia depressiva, porque imagine um compositor, imagine um pianista, perder a audição naquela faculdade que ele tem, que o coloca em relação com aquilo que ele é especialista. Então as pessoas achavam que ele estava no ostracismo, que não tinha mais condições, e isso certamente impactou. E é interessante observar esse indivíduo no auge da dor, falando da completude, falando da harmonia e falando da esperança, a partir da simbologia que a alegria traz. A alegria, quando você sente a alegria, o joy que ele coloca, você se sente pleno, você se sente completo, você se sente em harmonia. Nós nos sentimos potentes, é a potência da vida que tantos filósofos falaram. Mas o engano é achar que essa potência alegre, harmônica, esperançosa, ela está presente apenas nos momentos poéticos de aparente alegria. Diz Joana de Ângeles que nós precisamos despertar o espírito. E o despertar do nosso espírito coloca muitas vezes a benfeitora. Só pode ser feito nos desafios da vida. Os desafios, eles se apresentam como sendo um chamamento para um despertar maior sobre quais seriam os objetivos. Porque um homem que não tem uma profundidade que o desafio propõe, não iria pensar sobre o que é a vida. E quando você vê a trajetória do Gonzaguinha, você vê também a dor. Quando você vê a trajetória do Luiz Gonzaga, é um sertanejo, que vem do sertão, que vem da dor, que vem da carência, que vem, portanto, da tragédia humana. Só um ser que encontra o desafio consegue também encontrar a completude, porque o desafio nos chama a um despertamento, que coloca a Joana, um despertar do nosso espírito. A grande questão é podermos, então, despertar o nosso ser a partir dos desafios da vida, fazendo o que ela propõe como sendo a autorrealização, a partir do que ela chama de autoidentificação. Autorrealização a partir de autoidentificação. Quando todos nós estamos aqui hoje, no final do ano, no final de 2024, pensando sobre essas situações, é porque também nós temos dentro de nós alguma dor latente, alguma incompletude, alguma ausência, algum desafio, porque dificilmente, quando a vida não nos propõe algum desafio, alguma dor, algum luto, nos seus mais diversos tipos, dificilmente nós paramos para escutar a profundidade da canção, que é a vida. A canção da vida, Krishna falou como sendo o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa a sublime canção. A canção da vida
É essa canção que nos fala de um aprofundamento em nós, que Joana de Ângeles propõe como sendo a auto-identificação que gera a autorrealização. O desafio, portanto, é irmos evoluindo, e nessa evolução, ampliando o nosso entendimento, que sai do entendimento racional e entra no entendimento que eu posso dizer musical. Musical porque sente, musical porque é emoção junto com cognição. Não dá para fazer uma música profunda sem cognição, sem estudar, sem ter uma alma profundamente musical. E aí a gente vê o Luiz Gonzaga e vê ali pouco estudo musical, mas uma alma que brota a música de si, e que toca um instrumento difícil como a sanfona, que você tem que trabalhar toda uma cognição, vindo em um corpo sem a possibilidade do estudo. Mas é curioso você ver o sertão pernambucano e você ver o traje do cangaceiro e não se lembrar do traje dos franceses revolucionários, inclusive com a mesma posição. Então, muitos desses que estamos, também tivemos outras existências na abundância da inteligência, dos recursos em épocas anteriores. E aqui estamos com maiores limitações ou não, mas temos dentro de nós um patrimônio intelectual, um patrimônio cognitivo. Mas não é só a cognição que consegue fazer a gente despertar. É preciso algo mais profundo. Percebamos que Allan Kardec, em A Gênese, que Camille Flammarion participa profundamente como médium, inclusive, nós percebemos Allan Kardec questionando o que seria Deus. Qual seria a existência mais profunda? No final das contas, ele faz essa mesma pergunta, o que é a vida? E no final das contas, ele não está perguntando a vida terrena, porque nós podemos ter a resposta do ponto de vista espírita, essa vida terrena, essa reencarnação, é, portanto, um momento que está vinculado a outro no passado e que está vinculado a outro numa cadeia de causas e efeitos, trazendo um conceito do budismo, seria um ciclo de samsara, ou seja, reencarnações que estão vinculadas umas às outras. No budismo, precisamos sair desse ciclo para encontrar um nirvana. No espiritismo, precisamos sair desse ciclo de causas e efeitos para encontrar uma perfeição, uma plenitude, que a gente pode pensar também como uma autorrealização. Mas Kardec não está satisfeito com essa pergunta. Ele vai aprofundar e tenta entender o porquê da vida do universo. Por que existe o universo? Por que existe vida no universo? Por que Deus criou? E para essa pergunta tão profunda, os espíritos não deram resposta. Ao contrário, até encontraram um conselho para Kardec. Olha, há pontos que nem todos nós sabemos, enquanto espíritos que estão ajudando na codificação, e mesmo que nós, alguns maiores, soubessem, tivessem essa penetração desse conhecimento, vocês ainda não estariam preparados. Então, essa pergunta não é uma pergunta ainda possível. E perceba que Jesus, como muito bem propõe Joana de Ângeles, num outro livro chamado Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela vai dizer justamente isso, de que em alguns momentos Jesus dá o silêncio. Porque em alguns momentos ele dava parábola, dava ensinamentos simbólicos. E esse simbolismo traduzia assim, quando os discípulos encontrassem aquele ensinamento, eles iam entender uma parte, mas na frente uma outra parte, conforme a evolução do pensamento e a evolução espiritual das pessoas. No entanto, em alguns momentos ela faz o silêncio, porque não dava para colocar em palavras, ele faz o silêncio, não dava para colocar em palavras algo que nós não temos condições de penetrar. E a grande questão silenciosa é essa, o que é a vida na sua essência, por que da vida? Então, Joana de Ângeles responde, a vida é Deus. Como nós não temos condições de entender que é Deus, o porquê do universo, não temos possibilidade de entender a totalidade da vida. Porém, ela é um espírito autorrealizado que fala na sua obra sobre si. Só dá para um terapeuta levar o seu paciente até onde ele foi, coloca muito bem Jung. Então, não dá para um espírito escrever coisa tão profunda, não sendo uma carta, um testemunho do caminho que a gente precisa realizar para sentir as coisas que ela sente e que ela pôde passar em sua parcialidade possível à nossa evolução.
Nessa perspectiva, vamos evoluindo e ela propõe 3 caminhos que estão muito abalizados também com a proposta de Chico Xavier, na verdade o espírito Calderaro, a partir de André Luiz, na obra No Mundo Maior. Ela vai dizer que nós temos que passar do Homo sapiens para o Homo tecnológicos, para o Homo noéticos. Interessante essa fala, porque noético vem de uma palavra grega chamada nous, né? N-O-U-S. Então, nós, ou nous. E essa palavra foi pela primeira vez, talvez, cunhada por um filósofo chamado Anaxágoras, que viveu cerca de 450 anos antes de Jesus. E para Anaxágoras, o nous era a fonte da inteligência do universo. Era a consciência divina. E então Platão, Aristóteles, como herdeiros dessa filosofia, vão colocar o nous como sendo sinônimo de mente, sendo sinônimo de intelecto que penetra esse intelecto profundo. Então faz todo sentido, colocando na culminância do nosso ser, o homo noéticos, o homem que tem esse nous, que tem essa mente ampliada e consegue entender, captar, pela via da intuição, esse intelecto universal. E essa captação já não vai ser mais pelo intelecto, como nós entendemos intelecto nessa perspectiva, não é o racional. Essa captação é uma vivência. Por isso que ela vai dizer que aí é o patrimônio dos fenômenos parapsíquicos. Se pudéssemos fazer uma análise dessas 3 fases, o Homo sapiens significa o homem que ela chama fisiológico, o homem que vive as suas necessidades do dia a dia sem parar para pensar muito. Ele vive a fisiologia da vida. Como um paciente chegou para o professor na aula e falou assim: doutor, eu vim para que você arranque, e falava de uma parte do corpo, que nem porco, arranque. Quando o porco está assim, tem que arrancar. E aí o professor falou: mas a diferença é que você não é um porco. Mas às vezes nós vivemos uma vida fisiológica e nos comparamos tanto com a fisiologia que não transcendemos a perspectiva mais profunda. Então esse homem fisiológico cede lugar ao homo tecnológicos, que seria um homem mais psicológico, que já entende a necessidade de sair de metas apenas do dia a dia e para momentos, né, para atender também essa necessidade psicológica, emocional, essa necessidade de entendimento mais profundo. Mas ainda não é a totalidade. O passo a mais seria, portanto, o homem noético, o homem do nous, portanto, uma parapsicologia. Fisiologia, psicologia, parapsicologia. Sapiens, tecnológico, noético. Calderaro, no livro No Mundo Maior, vai falar, analisando o ser humano, vai falar do inconsciente, do consciente e do superconsciente. Dos 3 andares da nossa casa mental. Nós temos dentro do nosso ser esses 3 andares. A diferença é o quanto nós estamos, digamos assim, desenvolvendo. Nós temos em nós também essa casa mental noética, essa casa mental que Calderaro revela ser o superconsciente, e Joana de Ângeles desdobra também nessas obras um capítulo muito bom só sobre o superconsciente. O inconsciente seria o nosso passado, o consciente seria aquilo que a gente vive. Então o inconsciente seria semelhante ao homem fisiológico, o nosso consciente, ao homem tecnológico e o homem psicológico. E o superconsciente, a noção das coisas superiores. Então o superconsciente é o self, é a nossa vinculação com Deus. E aí vem uma característica, é também inconsciente no sentido de não ser revelado. Está em nós, mas não está desenvolvido. Está em nós e não está revelado. Está como uma potência, como um germe divino. E aí a poesia da música fala bem, é o sopro do Criador, em uma atitude repleta de amor. Nós temos dentro de nós esse sopro. Né? Nós temos dentro de nós essa possibilidade de termos uma essência divina, algo que nos conecta. E se pensarmos do ponto de vista
fisiológico, cerebral, nós temos o inconsciente naquela parte do sistema nervoso mais autônomo, o sistema nervoso periférico. O consciente, mais do nosso córtex, que lida com as coisas que a gente sabe que está fazendo. Mas tem coisas que a gente não sabe exatamente como, e é o nosso córtex pré-frontal, que faz a gente abstrair, faz a gente entrar em contato com outras dimensões. Não é à toa que um estudo muito bem feito pelo Andrew Newberg, que depois vai fazer um estudo junto com o nosso Alexander Moreira, que a gente conversou aqui junto com ele, ele coloca freiras orando, coloca monges meditando e coloca outras pessoas de outras religiões também em estado de contemplação e coloca para ver como funcionava o cérebro, do ponto de vista funcional. E nesses estados de transe, o córtex pré-frontal ele ficava mais intenso. E uma coisa curiosa, né, o lobo temporal mais apagado na sua atividade, e o parietal também. Então veja que coisa curiosa, quando nós estamos nesse estado de transe, é um estágio de desenvolvimento do nosso superconsciente, do nosso self. São momentos, são lampejos, são insights. Por isso que eu acho muito bonito você pensar a música quando a gente menos espera, porque você vai escutar o Requiem de Mozart, você já espera uma música divina, porque o Requiem já é divino, a Nona Sinfonia. Mas escute o sopro do Criador numa atitude repleta de amor em vários momentos da canção brasileira, da canção popular, ao longo do mundo, como que nos chamando para necessidades não só fisiológicas, mas também psicológicas, mas não só psicológicas, mas para uma meta mais profunda na vida. Para fazermos, portanto, essa trajetória e desenvolver um pouco mais o nosso superconsciente, nunca é tarde demais pararmos para pensar sobre o objetivo da vida, e aí Joana de Ângeles fala da autoidentificação. Para fazer essa trajetória, né, e podermos nos autorrealizar, um processo básico, ela coloca, é se identificar, auto-identificar. E essa auto-identificação, no trocadilho que ela coloca, é uma desidentificação. Desidentificação com as coisas que nos identificam o ego, portanto, o consciente, o meu papel social. Eu não sou isso. Isso vai me dando uma postura de desapego e ela até coloca algo mais profundo, né, que dá para a gente talvez intuir, mas não saber totalmente, porque ela fala dela, né, porque a gente poderia dizer assim, eu sou o eu espírito. Mas esse eu espírito, como ela propõe no Despertar do Espírito, ele tem uma outra característica, que é um tipo de vivência noética, que eu penso que é uma coisa mais musical, né, quando você vê a obra kardeciana e você vê a mensagem, né, de Mozart, de que em Júpiter você tem a linguagem da música, as pessoas falando pela música. Eu acho isso fantástico, lindo, né? Falar pela música, transmitindo o pensamento. E eu acho que é interessante pensar o seguinte, mas só tem na codificação. Onde é que tem outros relatos disso? Tem uma médium britânica, que foi a Rosemary Brown. Ela foi uma médium, também tinha um conhecimento musical, e ela teve um trabalho muito bonito, né? Tem um livro chamado As Sinfonias Inacabadas. E ela fala de vários espíritos compositores que ela tinha contato, e músicas que ela compõe, que estavam para além do conhecimento dela, inclusive uma música do Franz Liszt, que ela compõe ao vivo na televisão, e as pessoas analisam, né, aquela música bonita, dá para botar na internet. Hoje em dia, com o YouTube, dá para você colocar tudo, né, e encontrar pessoas que tocam a música que ela compôs, e músicos analisando. Então, por que eu estou trazendo essa curiosidade? Porque dos espíritos que se comunicam com ela, o que organizava era Franz Liszt, e ele falava vários, como Rachmaninoff, o russo, como Brahms, Beethoven, mas ela diz que Mozart ela só conseguiu ver 3 vezes, só apresentou-se para ela 3 vezes. E Bach, por exemplo, ela não cita. E aí que a gente vai olhando as informações dentro da doutrina espírita, você percebe, e também quando você conhece música e vai aprofundar, você percebe que são espíritos de fato diferentes. Veja que o crítico falou sobre Bach.
Bach é o máximo da música divina na Terra. A música de Bach é a própria música de Deus, a linguagem de Deus, né? E todos os músicos são unânimes. Dizem que a unanimidade é burra, mas nesse caso não. Porque são pessoas super inteligentes, músicos, Beethoven, Mozart, todos os críticos falam da profundidade do Bach. O brasileiro, Heitor Villa-Lobos, compõe obras fantásticas, uma das mais bonitas que ele tem, com bachianas, que são escalas musicais que Bach fazia na sua música. Então ele usa a escala de Bach e compõe músicas extraordinárias, como o Trenzinho do Caipira e tantas outras, né? A Cantilena e tantas outras. Pois bem, quando percebemos, então, os críticos falando de Beethoven, falam assim, Beethoven é o máximo do que um gênio humano conseguiu dar para a humanidade. E Bach é o máximo da própria divindade musical dando para a humanidade. Então, são espíritos que certamente vieram de outro planeta, como diz a codificação, né, de Júpiter, para poder aumentar a nossa psicosfera, o nosso radar espiritual, e fazer com que a gente almeje não só mais ser fisiológico, mas almeje algo divino, almeje esse nous que esses espíritos faziam a partir da música. E percebam que eles fazem uma preparação. No século XIX, nós temos um auge musical de vários compositores, Sibelius, o próprio Rachmaninoff, Tchaikovsky, tantos outros reencarnados. Mas o auge vem na preparação de um novo tempo a partir da música. A partir da música, a partir de algo que transcende o nosso intelecto e faz a gente sentir algo mais profundo, esses espíritos vêm e nos trazem uma intuição do que a gente pode ter no futuro. Auto-identificar-se, portanto, parte da linguagem, como o Joana de Ângeles coloca, eu sou o espírito, tenho um corpo, estou num corpo, tenho uma identidade social, mas a minha identidade é espiritual. Eu sou um ser filho de Deus, eu sou um ser herdeiro da divindade. E certamente, na minha percepção, tirando Jesus, porque Jesus para nós é o modelo e o guia, tirando ele, um dos que mais nos ensinou como se auto-identificar com esse nous divino e, portanto, se desidentificar com as coisas mais temporárias foi o próprio Sócrates. Sócrates, como sendo um dos principais enviados, o próprio Emmanuel coloca isso no A Caminho da Luz, que consegue nos ensinar. E vejamos então a fala socrática, a vida socrática. Primeiro, na época dos gregos, o belo e o bom era tudo igual. Eles tinham um termo assim, kakós, agatóis, né? Então, o kakós, agatóis era o belo, o bom. Para o grego, o bom é belo e o belo é bom. Por isso que os gregos eram tão ficcionados na simetria, no culto do corpo. E aí Sócrates traz um impacto, porque todo mundo disse que Sócrates era muito feio. E a feiura dele física impactava, porque também a pitonisa do templo de Apolo vai dizer que ele era o homem mais sábio. Como é que pode? Um homem mais sábio, portanto bom, tendo a profundidade, né, do ponto de vista do intelecto, era também um homem muito feio, um homem que não tinha uma beleza. Isso já gera um impacto, que era o kalós, kakós, agatóis, o belo, o bom do grego. Então a própria vida dele era impactante. E perceba que vários seres, né, fazem esse impacto. Porque hoje nós temos assim, na visão às vezes reencarnacionista, olha, reencarnou em tal país é mais evoluído, reencarnou em tal país é mais perturbado, né? Se reencarnou em tal região do país é mais perturbado ainda, coitado. É o kalós, kakós, agatóis, o belo e o bom. Mas aí veja, Bezerra de Menezes reencarna num local tão pequeno, né? Eu vi a própria, outro dia no México, né, o local que a Joana Angeli, a Sora Inês, né, de la Cruz nasce, um local que até hoje é pequeno. Até hoje é pequeno. E esse espírito grandioso. Então, eles causam um impacto para que a gente possa repensar os nossos conceitos. Sócrates já faz isso com a própria vida. Mas, além disso, ele vive uma vida filosófica tão profunda
que no leito da dor, né, no leito da morte, os discípulos dele foram segui-lo, e era curioso, e o Platão escreve o livro Fédon, que é o final da vida de Sócrates. É o último dia, na verdade, os últimos instantes de Sócrates. É Sócrates que está consolando os discípulos, porque estava todo mundo com medo, assim, triste, porque Sócrates estava para morrer. E Sócrates vai dizer algo que a gente encontra quase que literalmente em O Céu e o Inferno, que é assim: o verdadeiro filósofo não teme a morte. E para Sócrates, a ideia é que o filósofo é alguém que vê a beleza profunda na sabedoria. E a sabedoria profunda não pode ser atingida no corpo. Para atingirmos essa sabedoria profunda, que seria esse nous, a gente não consegue atingir ligado a um corpo. De alguma forma, o corpo restringe a nossa percepção. Então, o filósofo, como ele deseja a sabedoria, ele não pode temer a morte. Kardec traz quase que a mesma ideia em O Céu e o Inferno. Ele diz assim: por que o verdadeiro espírita não teme a morte? Porque o espírita tem essa visão de profundidade. Causa um impacto, como o Joana de Anjos coloca, o medo da morte faz parte da nossa fisiologia. Porém, não o temor, não a rebeldia, porque essa ideia vai nos alimentando e nos aprofundando. Então Sócrates vai defender a ideia, vai consolar as pessoas, e quando alguém fica com, digamos, um excesso de pena dele, porque ele ia morrer, ele fala: não, eu não irei morrer. E é geralmente perto da morte, algum fenômeno assim meio, né, na mente, acharam que ele estava talvez tendo alguma coisa de loucura. Como é que ele não vai morrer? E ele fala: não, você acha que isso é Sócrates? E pega na pele. Você acha que isso é Sócrates? Isso não é Sócrates. Eu sou Sócrates e eu estarei vivo. É um processo de desidentificação para se auto-identificar na sua realidade. Isso não significa que a gente vai viver a vida, digamos assim, se alimentando da luz. Não dá. Nós temos uma necessidade fisiológica, nós temos um corpo, mas precisamos, de tempos em tempos, cada vez mais continuamente, talvez diariamente, através da meditação, da oração, desses momentos contemplativos, enxergar o grande todo na nossa harmonia desarmônica do dia a dia. Para entendermos a mensagem da vida, e se nós não temos essa convicção socrática, pelo menos termos como um ideal. Sócrates, o ideal de ser que se desidentifica para se auto-identificar com algo mais profundo e gera um impacto tão grande, porque também não escreveu nada, mas dividiu a história da filosofia antes e depois dele. Os filósofos pré-socráticos, veja que coisa grandiosa, os pré-socráticos não eram todos antes de Sócrates. Alguns pré-socráticos viviam contemporâneos a Sócrates. A divisão da filosofia é porque o tema que ele traz, a força que ele traz, não cabia no pensamento normal. Então ele traz um novo paradigma. E esse paradigma é colocado por Allan Kardec como sendo um precursor do cristianismo e um precursor do espiritismo. Se auto-identificar para se auto-realizar e atingir essa dimensão um pouco mais profunda e entender os desafios da vida não como incompletudes, mas mirando uma completude, é poder fazer esse processo aos poucos, e aí a gente começa a mudar a nossa meta. E aí um outro ser que me causa um impacto muito grande, mais recente, é o Viktor Frankl, porque ele estava nesse leito da morte, do campo de concentração, um judeu, psiquiatra, psicanalista, e no leito da morte, esperando a morte chegar, ele não ficou como o Raul Seixas nos diz. Eu vi isso outro dia, um paciente tão deprimido, e falava assim: olha, eu estou que nem a música, né? Estou esperando a morte chegar, sentado com a boca escancarada, sem fazer nada, né? Eu devia estar contente, diz Raul Seixas, que eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Ele vai falar várias coisas que ele devia ter contente porque está na completude da vida, mas o ser dele estava com uma tristeza profunda. É o Ouro de Tolo, o nome da música. Ouro de Tolo. Porque o ouro que é identificado
apenas nas coisas da terra, nos deixa tolo, nos deixa com a boca aberta, como diz o Saul Seixas, né? Cheio de dentes, mas sem saber o que fazer. Então o Victor Frankl estava nesse leito, mas não estava sentado, sem saber o que fazer. Ele estava se auto-identificando com a meta real da vida, e ele vai propor, lembrando Friedrich Nietzsche, que a meta principal é termos algo. Né? Esse objetivo da vida não é um objetivo quimérico, não é uma ilusão, não é como os psicanalistas da época diriam, e até hoje muitas vezes dizem, é apenas uma defesa do ego para não ficar angustiado e se enganar. Não. Ter um objetivo de vida, ter uma meta de vida, uma meta que ele vai aprofundando e vai dizer que é uma meta, um meta-sentido. Um meta-sentido que nos conecta ao Criador, porque ele não fala nisso no início, mas depois da sua obra, ele fala desse meta-sentido, que faz com que a gente faça uma revolução interna e se desidentifique para poder se auto-identificar com algo mais profundo e, portanto, mudar a nossa capacidade de percepção. É, portanto, esse propósito que nos salva a vida e faz com que, mesmo no campo de concentração, nós possamos, então, ver um ser vivendo na potência e mudando a história também da psicologia, da psiquiatria, fundando a logoterapia, porque os tratados da época não davam conta de trazer a verdade que ele tinha pego dentro dos campos de concentração. Então ele faz uma nova vertente, a logoterapia, a terapia do logos. Logos é quase que nous, é quase que um sentido maior. Essa proposta que Joana de Ângeles nos traz nesses livros, a partir do desafio que a vida tem, encontrarmos a solução, despertando o nosso ser espiritual que somos, a partir de uma amplitude de conceitos, para mudarmos o nosso objetivo e, finalmente, percebermos o papel que nós temos diante da nossa existência. Para isso, diz ela, temos que ampliar a nossa intuição, ampliar a nossa criatividade. Sairmos, portanto, do racional e entrarmos também no intuitivo, porque a partir daí nós entramos num campo parapsíquico. Ao longo de toda a existência, a gente vai tendo alguns fenômenos parapsíquicos, que acho que são muito úteis da gente poder pensar nesse momento final do nosso compartilhamento, para podermos ver como isso é real, e que só uma visão mais profunda consegue saber que nós não estamos numa loucura convencional pelos tratados da psiquiatria, mas numa loucura platônica, a loucura do amor que nos desidentifica da matéria e nos faz auto-identificar com algo mais profundo. Eu me recordo, portanto, que entre 17 e até os 24, quando me formei, 17 foi a primeira palestra espírita que eu dei, e foi curioso, palestra espírita, lá no NEIO, Núcleo Espírita Investigadores da Luz, porque eu levei uma fila. Não uma fila, foi a primeira palestra, então não tinha tudo assim decorado, não estava na cabeça. Né? O medo faz com que a gente não tenha intuição nenhuma. Né? O medo faz com que a gente se desintua, né? Só intua coisa mais pesada. Estava com tanto medo ali, né? Mas foi curioso porque quando eu me levantei para fazer a palestra, era um centro grande, assim como uma mansão, o cenáculo, aquele movimento me pareceu ser algo repetido, algo que eu já tinha feito em outras existências com muita frequência. Era algo também que eu iria fazer, né, e venho fazendo desde 17 anos. Então, naquele momento, me deu um insight, assim, uma sensação que a gente chamaria na parapsicologia de uma retrocognição, né, que seria uma cognição do passado, e uma pré-cognição, algo que a gente visualiza e sente, não é bem uma imagem. Só que quando eu me levanto, só para poder testar mais ainda, né, a minha retrocognição, um vento passou, porque não tinha ar-condicionado, aí passou um vento e levou a minha fila. Logo no início da palestra. Né?
E aí eu fiquei com mais medo ainda, foi embora para a psicologia, foi embora tudo, mas ficou na cabeça. E, para a surpresa, eu consegui falar 45 minutos, que era o tempo, né? Fui falando, não parava mais de falar, e realmente até hoje não parei de falar. Fui falando. E aí as coisas foram acontecendo dentro do espiritismo, no fenômeno mediúnico. E eu me recordo que, mais ou menos entre 18 e 19 anos, eu escrevo um livro sobre a sabedoria de Sócrates e o cristianismo redivivo. Eu estava na faculdade, no terceiro período da faculdade, e aquela escrita foi tão intensa que foi assim, uma semana de folga da faculdade, acho que eram alguns jogos interclasses, então não tinha aula. E eu então fui, ao invés de estudar medicina, eu estudei muito medicina, mas nessa semana não. Nessa semana eu fiquei só escrevendo. E era escrevendo de manhã, tarde e noite, e saiu o livro, né, que foi publicado depois pela IDE. Não era um fenômeno de psicografia, só depois eu vim saber que também era um contato com conteúdos que eu já tinha tido numa vida do século XIX, que eu tinha sido médico e também filósofo formado e professor dessa área. Então, um contato com potências que estavam escondidas, mas que também o medo não deixaria sair. Porque se fosse hoje para publicar o livro, eu teria medo do julgamento. Quem ele vai escrever sobre Sócrates? Quem ele é para saber algo de Sócrates? Mas, na época, a coragem juvenil, que é muito próximo da ingenuidade juvenil, né, faz com que você faça. E que bom, porque você deixa brotar uma potência do seu ser que só depois vai sendo confirmada. Mas ali eu tive um sonho, dormindo, e estava num cenáculo grande. E nunca contei isso, mas tenho permissão para falar, porque tem a ver com o que o Mário falou do nosso seja. Então, eu estava dormindo, e uma palestra com o Divaldo, a Joana Diana estava do lado, e quando acaba a palestra, ela vai chamar algumas pessoas, eu sou chamado e chego para falar com ela. Mas eu não consegui lembrar, tamanha luz, foi o primeiro contato que eu tive com esse espírito, tamanha luz que ela irradiava e tamanho amor. Então eu acordei repentinamente chorando, e chorava muito, mostrando a autenticidade do fenômeno. Eu já tinha contato com o Divaldo, contei para ele, porque eu não lembrava o que ela disse, mas ficava na minha imagem um local de uma casa que ia sendo construída, pequena, que já existia, e existiam outras pessoas, mas eu me via lá, um pouco mais velho, jovem ainda, mas um pouco mais velho do que aquela época, e de alguma forma estava ali, naquele momento, liderando aquele trabalho específico, que ia começando. Falei para o Divaldo, e ele me falou assim, meu filho, não sei decodificar o seu sonho, mas ele me falou algo que eu nunca revelei, porque eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, e as coisas aparecem aos poucos, né, se tiverem de aparecer ou não. Mas ele falou assim, meu filho, não sei decodificar o seu sonho, mas a sua vinculação tem anterioridade, porque a benfeitura vela pela sua reencarnação. Continue, fiquei guardado. E aí, quando me mandaram, o Mário e a mansão mandou para mim, o mapa, né, a planta do Centro de Saúde Mental, no início do ano, eu me lembrei desse sonho que já estava totalmente esquecido. Fui pegar a carta do Divaldo para ver se era aquilo mesmo, se eu não estava fantasiando, né? E me lembrei do sonho. E vi que é a realização do sonho, cerca de 19 anos depois, ou 20 anos depois. E então falei para ele, tio, nessa época eu já comecei a chamar ele de tio, eu acho que o sonho que eu tive lá no passado, que eu contei para o senhor, eu não sei se o senhor podia me dizer ou não sei se o senhor sabia ou não, mas eu acho que é isso, né? Ele então me fala, você está vivendo, meu filho, a concretização do seu sonho. Às vezes nós temos fenômenos que acontecem conosco, que só o tempo vai nos dando a convicção, quando o nosso ombro vai ficando um pouco mais fortalecido, para podermos ter a maturidade de conectar com algo maior. Então, eu fiquei empolgado, né, nessa época da juventude, e achava que ia me formar em medicina, mas não achava que ia fazer quase nada do que eu fiz na medicina. Achava que o meu trabalho era só dentro do espiritismo, só dentro da tribuna espírita. E meus amigos de adolescência são prova disso. Eu não sabia que teria todo um trabalho psiquiátrico, acadêmico. Até não me achava capaz, como até hoje fico surpreso. Pois bem, escrevi esse livro que o Mário mostrou, não do Divaldo, os dois outros. Eu mandei para a FEB, e a FEB aceitou.
Mas veja que coisa curiosa, especificamente, esse daqui, transtornos psiquiátricos, demorou 7 anos entre a aceitação da FEB e a publicação. Acho que eu nunca falei isso, né? 7 anos demorou entre aceitar e publicar. Não é que eles não aceitaram, eles aceitaram, mas vai ser esse ano, olha, vai ser ano que vem. Enfim, hoje eu sei que às vezes a gente precisa ser colocado assim o Mário falou do titular, né? Eu achei curioso a fala titular. Às vezes a gente tem que ficar no banco de reserva. E isso é graças a Deus, para preservar, para a gente amadurecer mais. Eu fiquei no banco 7 anos, ou na geladeira. A geladeira é mais pesado, né? Geladeira, eu acho que foi o banco. Esperando 7 anos, mas tive paciência. O outro, Vida Saudável, 4 anos. E as pessoas falavam assim, olha, mais uma obra boa demora. Enfim, 4 anos, 7 anos. Porque às vezes, queridos, a gente precisa amadurecer mais para aguentar as coisas do tempo com tranquilidade. Quando nós vemos o nosso Divaldo, com toda essa obra que ele, junto com o Nilson e vocês proporcionaram, veja o tempo que a Joana preparou ele para ele lançar o primeiro livro. Veja, como ele dizia nos bastidores, né? Jesus e a atualidade. Ele não tinha ideia que seria um livro de série psicológica. Só no 3º, 4º livro, ele me falou assim, junto com o Mário, com outros, como vocês sabem. Meu filho, só no 4º livro foi que ela falou algo sobre psicologia, eu entendi. Porque às vezes o nosso medo, às vezes a nossa empolgação demais, ou antecipa ou atrapalha. Ou vai muito impulsivo ou para demais. E a experiência da espiritualidade amiga é saber que às vezes o silêncio é a presença de Deus esperando nossos passos nos darem. Então, quando vemos o nosso irmão, o nosso benfeitor, podemos dizer sem nenhuma preocupação, um benfeitor, porque homens como ele, que trazem essa trajetória de vida, saem da existência e se tornam benfeitores. Então ele me falou, meu filho, esse ano, meu filho, confie. Ele falou tantas vezes, confie. E eu me lembro do peixinho, já contei aqui, quando ele me chamou de inteligente, eu acreditei que eu era inteligente, porque afinal ele é inteligente, né? Então, se eu confio no Divaldo, confio nos espíritos que estão com ele mandou eu confiar, eu tenho que confiar em mim. E eu sei que ele já falou isso várias vezes para muitos de vocês, para muitos de nós, confie, confie. Um ser desse não é irresponsável para mandar um irresponsável confiar em si mesmo. Certamente você e eu temos responsabilidades que nós nem imaginamos. E um ser como ele não se vai. Ele não fica só no pensamento teórico. Ele fica aqui. Não só porque está vendo pela TV da mansão, mas porque às vezes está aqui, ele que é um médium, mas um paranormal dentro dessa perspectiva da parapsicologia. E eu vi isso claramente quando estive no 2º semestre na Europa, fazendo palestras onde ele está, onde ele esteve, centros que ele fundou, centro que ele ia todo ano regar a flor. E quando estava fazendo uma palestra, né, uma palestra culminante depois de uns 7 dias de palestras, eu contava uma história em que ele aparece e falando dessa gratidão que tenho reencarnatória. Não é uma gratidão de uma vida, é uma gratidão reencarnatória por ele. Então eu ouvi, como se estivesse no meu lado aqui, sorridente. E aquilo me causou um impacto, né, porque eu sei que eu não sou louco, mas eu estava vendo ali, fisicamente. E me deu uma emoção tão grande, porque eu falava dele e via-o. Veja que muitas vezes, quando ele está fisicamente, eu não consigo falar, porque vai chorar. A emoção vem, então eu chorei, e as pessoas perceberam o choro. E quando acabou, assim, falaram, olha, você estava triste, né? Era feliz. O choro é o ápice da emoção. Nós choramos por alegria, pelo êxtase de ver uma potência de um ser que já é benfeitor hoje. Mas eu não falei para ninguém, não podia falar, a primeira vez que estou falando em público, que eu achei que eu estava iludindo na minha cabeça. Fiquei em silêncio.
E ele então me mandou mensagens falando de alguns fatos que não tinha como ninguém saber que aconteceram lá na Europa. E ele falou, eu falei, se ele falou e sabe, ou Joana falou para ele, ou ele estava aqui presente em desdobramento, né? E fiquei aguardando. Quando, há alguns meses, ele me falou assim, numa conversa com algumas outras pessoas, não foi só comigo. Pois é, as pessoas acham que eu fico parado, né? Mas muitas vezes eu estou no quarto e eu estou ali em um país, em outro. E ele olhou assim para mim e falou, não é, meu filho? E aí eu falei, tio, é verdade. Aí contei essa história no público, é verdade, porque eu estava lá fazendo uma palestra e vi o senhor. E ele sorriu, né? Um homem que já encarnado está em vários lugares, pela tamanha grandeza do seu amor, não vai, ele fica. Não só fica nos nossos pensamentos de gratidão, ele fica também pela presença perispiritual, espiritual. Fica, como eu vi o Nilson, eu não conheci o Nilson, mas tantas histórias contam para mim sobre uma coluna que foi feita na Casa Grande, mas sabe tanto detalhe porque é o Nilson materializado na coluna da Casa Grande, como toda obra. Quando esses homens saem da fisiologia da vida e entram no nous da existência, eles se tornam pessoas que estão conosco. Quando eu me for, disse ele, eu continuarei ajudando, não só a mim, mas todos nós espíritas, porque ele virou sinônimo de espiritismo. Ele virou sinônimo de cristianismo. É um ser diferente. Quantos professores eu não conheci, catedráticos, professores titulares, mas nunca conheci um homem como esse. Um homem sábio, de fato, não só médium, mas sábio. E eu não seria irresponsável de entregar a minha vida para uma instituição se eu não tivesse convicção, como eu fiz ao longo desses últimos anos, especialmente nesse, se eu não tivesse certeza da sabedoria e da autenticidade. Como disse uma paciente, esse homem, a gente nunca escutou nada de escândalo saindo da boca dele, ou sobre ele, ou melhor, saindo de escândalo que ele fez. Uma pessoa católica. Uma outra testemunha de Jeová, eu conheço o Divaldo, é um homem sério, não é? Um homem que transcende, porque é um homem que faz. Um homem que talvez possa nos dar essa materialidade sem deificá-lo, mas sendo realista dessa trajetória possível de um ser que vai se autorrealizando, e ainda tem mais a realizar, de se desidentificando e identificando-se com si mesmo, para poder nos mostrar, materialmente falando, que é possível. É possível a gente não entender a existência toda, mas escutar o diálogo dos poetas. E se Gonzaguinha perguntava, mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Escutarmos o baiano Castro Alves respondendo. Porque na vida há mistérios peregrinos, dos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Dizendo que da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Ou o escopo dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor,
o universo é o seu altar. É por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando toda a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César ainda trazendo a luta tirânico, conquistador. É Cellini com sua arte, ainda o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. Mas é, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que semeiam o bem, benditos sejam aqueles que divulgam a paz, porque eles também encontrarão um dia a alegria, as respostas, as plenitudes que tanto desejam nas sendas da evolução. É por isso que nesses dias finais de 2024, uma excelsa voz ressoa e insistentemente ecoa no universo inteiro e nos fala, nos convidando para a frente caminhai. O amor é a luz a que se alcança. Tenhamos, portanto, queridos amigos, tenhamos fé. Marchemos para o infinito, testemunhando com nossa vida a gratidão que temos por esses seres noéticos em nós. Muita paz, que assim seja. Nossa gratidão, Dr. Leonardo, pela brilhante palestra desta noite. E vamos agora, então, nos preparar para o encerramento da nossa reunião. Convidamos os médiuns passistas desta casa para se colocarem ao longo dos corredores na aplicação dos passes coletivos. Ó amado Mestre Jesus, que podemos nós, Senhor, fazer mais por Ti? Tens feito tanto por nós, nos conduzindo na sucessão das reencarnações, com a vossa infinita paciência e o vosso infinito amor. Os nossos passos desejam ser mais largos, porém, a nossa estrutura moral ainda nos impede de alçar os voos mais audaciosos em direção à sublime espiritualidade que diriges. Mas, Senhor, nós vos rogamos então, que nas nossas quedas, nas nossas dúvidas, nas vossas vicissitudes que nos acompanham, possa o vosso pensamento sempre estar conosco, incentivando-nos e conduzindo-nos através da doutrina espírita. A doutrina espírita enriquecedora do conhecimento, da lógica e da razão. Fostes sábio, Senhor, quando há 18 séculos, após a vossa visita entre nós, deixaste-nos o rastro de luz que pudéssemos seguir em direção ao infinito, buscando dessa forma ao nosso Pai Criador. Abençoa-nos nesta noite, abençoa as mãos dos médiuns transmitindo a energia benfazeja para os nossos males físicos, emocionais e espirituais. Irradia sobre todos nós a vossa generosidade e o vosso amor. Permite
que os nomes colocados na entrada do nosso cenáculo possam receber a assistência dos bons espíritos, auxiliando-os na ordem do merecimento e da vossa misericórdia. Abençoa a água que vos expomos, para que ao sorvê-la possamos sentir os benefícios do fluido medicamentoso a curar as nossas dores físicas, mentais e espirituais. Conduze-nos de retorno ao lar, sempre pensando em Ti, levando àqueles que nos são caros a vossa mensagem de paz e de amor. Sê conosco, pois, Senhor, agora, hoje e por todo sempre, que assim seja. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Sigamos em paz.